Boa noite, gente boa de Deus, a graça e a paz do Senhor. Daniel, Tainara, João Vitor, Mara e Fabinho, Jussara Belo, Paulinho, Lenira. Deus abençoe vocês, queridos. Marcelinho, Paula Boccoli, Márcio Dias, Sirlene Pocinônio, Zéza e Valdir. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, hein? Que maravilha, todos aí. Andréia, Deus abençoe você. O Marcelo, Deus abençoe. Vaguinho e Caroline também, Deus abençoe. Patrícia, Deus abençoe você. Valtinho, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou-me a mente e o coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou-me a mente e o coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Digno, todos juntos, vamos lá. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Aleluia, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Graça e a paz do Senhor, boa noite aí para os queridos do ABC Paulista, né? Eu vi aí a irmã Leia Tito, boa noite Leia Tito, Marci, olha só, tô confundindo, Leia Tito, Lúcia Marci, Vilma Marci, Timóteo Horvat também, Odete Leal Bertoldo, o nosso querido Luizão, Deus abençoe, Jussara também eu vi aí, Deus abençoe vocês e os queridos aqui das Minas Gerais, né? Iracema Goulart, Deus abençoe, Uzias Dias Martins, Antonetinho e Paulinho Móculo, Araí Juninho, João Vitor, Deus abençoe, Érica e Leandro, Nassub e Presbítero Zé Luiz, Cristiane Ribeiro, Deus abençoe, boa noite. Miltinho Gonçalves, Raíssa Nóbrega, boa noite, a graça e a paz do Senhor para todos os amados que já chegaram. Maravilha, vamos adorar o Senhor. Digno é o Senhor, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, aleluia. Cleide Catarina, Deus abençoe também, em nome de Jesus. Jusceli Rocha e Júlia Ribeiro, Clay, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Batinho de para dizer que tu és o Senhor. Nós também, todos juntos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Ó, Campo Verde no Mato Grosso está conosco, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Boa noite, Carlinhos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Aleluia. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o
aleluia, a dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Vamos terminar nós juntos agora com as vozes, hein? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Ô, gente boa, boa noite. Maria José aí da Palmeia, Miriam Ventura Labanca, eles estão pedindo oração pela Suzy. Nós vamos orar já por ela, porque ela sofreu um acidente, nós não sabemos qual é a situação. Então, mesmo antes de nós termos o nosso momento especial de oração, vamos orar pela Suzy, né? É uma situação de emergência, nós vamos colocá-la diante do Senhor, tá bom? Vamos fazer isso? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos na Tua presença a vida da nossa irmã Suzy, que sofreu um acidente, nós não sabemos qual é a situação dela agora, mas nós entregamos a vida dela nas mãos do Senhor, pedindo as ações benditas do Teu Espírito Santo sobre ela, seu corpo, Pai, suas emoções, sobretudo seu espírito, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que ela seja visitada pela Tua graça, pela ação bendita do Senhor, em nome de Jesus. Se ela está no hospital, se ela está ao cuidado dos médicos, põe a Tua mão, vem abençoar em nome de Jesus, ó Pai, todo e qualquer procedimento e tratamento que está sendo direcionado para ela, em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos juntamente com ela toda a sua família, sua casa, seu pai, sua mãe, seus queridos, e que o Senhor Deus dê mais uma vitória, livramento para ela e para sua família no meio dessa situação do acidente, Pai. Nós entregamos a nossa irmã Suzy nas mãos do Senhor e confiamos, ó Pai, que o Senhor há de fazer o melhor por ela, e nós deixamos toda a situação nas Tuas mãos, pedindo a intervenção da Tua graça, dos Teus milagres, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Boa noite, Dr. Caio, Marcelo e Andréia, Deus abençoe. Kika Labanca, Deus abençoe também, em nome de Jesus. Aldenir Casagrande, Deus abençoe. Bom, nós acabamos de orar pela nossa querida e nós vamos cantar mais uma canção também antes da gente poder compartilhar a palavra, como a gente sempre faz. Você pode compartilhar na live, é muito importante que você compartilhe, tá bom, querido? Faça isso, compartilhe enquanto a gente está fazendo esse tempo de louvor. Dá tempo das pessoas chegarem para ouvir a palavra do Senhor, muito importante isso, e participar no final. No final nós vamos fazer aquele momento de intercessão pelas famílias, né? Nós estamos no mês da família, vamos interceder por famílias aí, os pedidos que você tem, você vai poder apresentar oração por outras pessoas, tá certo? Porque na quinta-feira a gente ora de maneira específica por você. Boa noite, Lio, Deus abençoe, em nome de Jesus. Carlos Júnior, um abraço para você, para Letícia, no Alto dos Machados. Vamos lá. Ok, Kika. A Kika está dando informações aí pra gente sobre a Suzy. Nós estamos em oração por ela, viu, Kika? Em nome de Jesus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Mais uma
uma vez juntos? Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Que Deus faça chover perdão e graça sobre nós esta noite, no nome de Jesus. Que nós reconhecemos quanto nós precisamos do Senhor. Confesso a ti, Senhor, fraco eu sou, é assim, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a ti nossas vidas, nossa oração e as nossas famílias nessa noite, Pai. Precisamos, ó Pai, que o Senhor faça chover sobre nós perdão e graça, Pai, em nome de Jesus. O Senhor conhece a necessidade de cada coração, Pai, e nós colocamos na tua presença cada família, cada vida nessa noite. Nós reconhecemos, ó Pai, que precisamos dessa manifestação de perdão e graça, em nome de Jesus. Sabemos que do Senhor podemos receber, ó Pai, tudo isso que é tão maravilhoso, que é tão extraordinário, Pai. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do
maravilha! Beijo para inesquecível, ó. Beijo para inesquecível. Muito bem, queridos. Boa noite, a graça e paz para todo mundo que chegou um pouco depois aí. Olha, você que tem um pedido de oração, não faz ele agora não, por favor, tá bom? Deixa para fazer no final da live, porque aí a gente consegue ver quando for cantar a última música. Na hora que terminar, você começa a colocar os pedidos, porque aí a gente consegue ver, senão eu não consigo ver o seu pedido, tá bom? Então, se você já fez, por favor, lá no final da live você repete, pra gente poder estar orando com você e por você, tá bom? Que maravilha a gente poder estar junto, mais uma vez. Ontem foi a live dos PGs, não é? Hoje é a live da nossa intercessão, um momento que a gente separa para no final da nossa live estarmos orando por você e pelos seus pedidos, tá bom? Agora é o momento que a gente compartilha a palavra, é um momento muito especial em que Deus fala no nosso coração antes da gente poder colocar diante dele as nossas questões, as nossas limitações e dificuldades. Boa noite, reverendo André Luiz Paz, Deus abençoe. Mari e Dona Maria, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Miltinho Gonçalves, vamos compartilhar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos olhar um texto especial da palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 19. Convido você a olhar comigo, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Nós vamos ler um texto. Esse texto é um pouquinho mais longo hoje do que o normal que a gente lê, mas vale a pena você acompanhar a leitura e também aquilo que Deus tem para compartilhar ao nosso coração essa noite, tá bom? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso 1 até o versículo 18. Eu vou ler essa história que é conhecida de muitos, a história do profeta Elias, tá certo? Diz assim a palavra de Deus. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai, põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai,
volta o teu caminho para o deserto de Damasco, em chegando lá, unge Azael, rei da Síria, sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor pela sua palavra. Amados, essa palavra extraordinária conta-nos sobre a trajetória, um dos episódios da vida do profeta Elias. E uma coisa muito interessante sobre Elias, antes, o tema da nossa reflexão é oração de morte e resposta de vida. Tá? Oração de morte, resposta de vida. Olha que coisa interessante. A vida de Elias é uma vida de um homem consagrado a Deus. E é interessante você olhar para a vida dele e reconhecer que ele era um homem que conhecia a Deus, que temia a Deus e que também obedecia a Deus e tinha experiências profundas com Deus, né? Então você olha para a vida de Elias, ele é um servo consagrado ao Senhor, ele conhece a Deus de fato, ele teme a Deus e ele obedece a Deus. E mais que isso, ele tem experiências muito marcantes, muito profundas com Deus. Por exemplo, para citar as experiências de oração que esse homem tem. O texto do capítulo 17 diz que ele, em certa ocasião, orou e o filho da viúva que estava morto ressuscitou. Então ele ora e acontece ressurreição. Depois, num segundo momento, o capítulo 18 mostra que o povo de Israel está vivendo um momento terrível de apostasia, a começar do rei de Israel até atingir todo o povo. E a palavra de Deus diz que naquele confronto com os profetas de Baal, ele ora e cai fogo do céu, né? Então, naquele momento de grande desafio, ele ora e fogo de Deus vem sobre o altar. Depois, num terceiro momento, já no final do capítulo 18, a palavra do Senhor diz que depois de ter enfrentado os profetas de Baal, ele também ora, né, pedindo para que Deus mande chuva, depois de 3 anos e meio de seca sobre Israel. E a palavra de Deus diz que ele coloca a sua cabeça entre os joelhos prostrados e pede para o seu servo ir olhar para o céu para ver se havia algum sinal de chuva. E ele vai por 7 vezes. E quando ele volta, ele diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E então Elias manda Acabe correr porque a chuva virá. Então observe, esse é um homem que conhece a Deus, que teme a Deus, que obedece a Deus, mas acima de tudo ele tem experiências profundas com Deus que para nós aparecem através das suas de situações de oração, né, marcadas aqui no texto e no contexto. Ele ora e Deus responde com ressurreição, ele ora e Deus responde com fogo do céu, ele ora e Deus responde com chuvas vindas do alto. Então olha que coisa extraordinária. E o que nos deixa perplexos é que esse homem consagrado vive um momento em que ele precisa ser restaurado, né? Isso é um grande, é um aspecto muito importante desse texto. Esse homem tão consagrado chega a um ponto da sua vida que ele necessita ser restaurado. Por quê? Porque aqui nós vemos esse homem que orou e houve ressurreição, orou e houve fogo de Deus, orou e veio chuvas dos céus. Esse homem agora ora pedindo para si a morte. É uma coisa espantosa para nós. Ele ora pedindo para si a morte. O que está acontecendo com Elias? Ele está exaurido, ele está, né, desgastado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E o texto mostra vários sinais do que aconteceu com ele. O texto diz que ele teve medo, o texto diz que ele fugiu, o texto diz que ele se isolou e foi para o deserto, para a região de Berseba. O texto diz que ele dormia descontroladamente, né? O texto diz que ele tinha uma atitude de autocomiseração, de piedade de si mesmo, achando que não existia mais ninguém que servia a Deus, só ele, né? Então ele desabafa, ele derrama o seu coração diante de Deus. Então vários sinais desse abatimento, de como Elias estava abatido, estava exaurido, né? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, aparecem no texto todo, né? Todos estes sinais a gente percebe ao longo do texto como um todo. E é muito interessante
que ele faz a oração de morte. Mas o surpreendente é que Deus responde com... A resposta de Deus é a resposta de vida. A resposta de vida. E por que eu gostaria de enfatizar isso essa noite? Porque eu sei que tem muita gente que está, nesse momento que nós estamos experimentando, muita gente está exaurida, né? Exaurida fisicamente, exaurida emocionalmente. Muitas pessoas estão exauridas, né, espiritualmente, estão desgastadas, estão enfraquecidas mesmo, por conta de todo o cenário que nós estamos vivendo. E o que a gente nota na vida das pessoas? Muito medo, né? Fuga, isolamento. Nós estamos no isolamento social por circunstâncias, né? Mas isso está trazendo adoecimento no coração das pessoas, nas emoções das pessoas, né? E muitas pessoas, né, se refugiando num sono profundo, né, sem controle, né? Parece que a vida acabou. E muitas vezes também, amados, as pessoas estão se sentindo, né, como se fossem os únicos que estivessem sofrendo. Né? Que coisa! Então, né, Elias faz uma oração pedindo a morte. A oração do servo consagrado é uma oração de morte. Mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele não responde dessa maneira a oração do seu servo. A resposta de Deus é a resposta de vida. Diante de uma oração de morte, a resposta de Deus é a resposta de vida. E é isso que eu queria enfatizar nessa noite com você. Tá? O que é que Deus respondeu para ele? Quais foram os aspectos que nós podemos aqui destacar dessa resposta de vida que Deus dá à oração de morte? Eu estou enfatizando isso porque se muita gente está sendo tomado por esse sentimento da oração de morte, de repente você não está fazendo a oração da morte, né? Você tem até receio de pensar numa coisa dessa, mas o sentimento é de morte. O que domina é o medo, certo? O que está tomando espaço é esse sentimento de fuga, de desistência, tá certo? De aprisionamento, tá? Conforme Elias estava se sentindo, né? Um abatimento profundo. Então, a resposta de Deus é muito linda. Como é que Deus responde? Deus responde com sustento. Deus responde com acolhimento. Deus responde com presença. Deus responde com serviço. Olha que coisa linda. Primeira coisa, Deus responde com sustento. O que é que Deus faz? Ele está lá no deserto, debaixo de um zimbro, dormindo desconsoladamente, depois de ter orado pedindo a morte para si. E a palavra de Deus diz que o Senhor manda um anjo. E o anjo desperta o profeta que está dormindo, e ele abre os olhos e ele se depara com aquele cenário, onde havia pão cozidos em uma pedra, em brasas ali, e água. E ele come e bebe. E ele está tão cansado que ele dorme novamente. E passa um tempo e de novo o anjo o acorda, e pela segunda vez ele come pão e bebe água. Então Elias experimenta o sustento de Deus nessa hora da oração da morte. Deus responde com vida. De que maneira? Sustentando o seu filho, sustentando o seu servo. E é tão interessante que Elias já experimentou o sustento de Deus em outros momentos. Ele estava acostumado com o sustento de Deus. Naquele tempo de 3 anos e meio de seca, né, e de escassez, consequência daquela seca que veio sobre Israel, ele foi sustentado no ribeiro de Querite, né, bebendo a água do ribeiro, e depois sustentado por corvos que traziam pão e carne. Depois, num segundo momento, ele foi sustentado por uma viúva de Sarepta, de Sidom. Você imagina que situação? E agora Deus o sustenta através desse anjo com pão e água. Pão e água. É muito lindo observar isso, irmãos. Como Deus, em diferentes situações, usa diferentes fontes para sustentar as nossas vidas, né? Que coisa maravilhosa, o cuidado de Deus conosco quando a gente está sendo tomado por esses sentimentos de morte, pelo medo, né, pela fuga, certo? Pelo abatimento profundo, pelo sentimento de autocomiseração, né, com dó, com piedade de nós mesmos. Deus responde com sustento na vida do profeta. E o meu desejo é que Deus responda a mim e a você nesses momentos da mesma forma, trazendo sustento para a nossa vida. O que ele precisava era de pão e água. Ele estava exaurido fisicamente, não é? Ali não era uma questão de oração, ali não era uma questão de texto bíblico, ali não era uma questão de jejum, não, pelo contrário, era pão e água que ele precisava. E existem momentos na nossa vida que é isso, Deus vai trazer, Deus vai prover esse sustento
material, físico mesmo, aquilo que vai sustentar o nosso corpo, né? A nossa necessidade é orgânica mesmo, não é de outra natureza. E o Senhor conhece cada necessidade, e Ele sabia que aquela era a necessidade dele. Assim como ele precisava dormir, e ele estava tendo essa provisão do sono, assim como ele estava tendo a provisão da sombra, que estava sendo uma bênção também para ele dormir, mas ele precisava de pão e de água para alimentar o seu físico, o seu desgaste orgânico. Então, que Deus permita que essa provisão de sustento chegue na sua casa, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Chegue nesse momento de necessidade para você e chegue para os nossos irmãos onde quer que eles estejam, em nome de Jesus. E se porventura nós soubermos de alguém que está precisando desse sustento, que nós sejamos o anjo de Deus, que nós sejamos o anjo de Deus, o mensageiro do Senhor, para chegar na vida daqueles que estão abatidos, que estão exauridos, que estão consumidos, né, pelo abatimento e que estão precisando realmente de sustento, no sentido orgânico, no sentido material, no sentido físico mesmo. Que o Senhor nos assista dessa maneira e que use a nossa vida para assistir quem assim estiver precisando. Que nós sejamos o anjo que se apresenta àqueles que estão abatidos. E ali vamos ser resposta de Deus na vida de quem está fazendo oração da morte. E nós seremos agente da resposta de vida em nome do Senhor Jesus. Segunda coisa, a oração de morte, Deus responde, a resposta é de vida. Primeiro com sustento, segundo com acolhimento. Como Deus acolhe o profeta. Por duas vezes, no verso 10 e no versículo 14, ele fala com Deus, Deus fala com ele: o que você está fazendo aí, em primeiro lugar, aí nessa caverna? O que você está fazendo aí? E ele fala: Senhor, todo mundo te abandonou, né? Derribaram os teus altares, quebraram a tua aliança, mataram os teus profetas, né? Eu fiquei só e estão querendo me matar. Da segunda vez, Deus pergunta a mesma coisa. Ele diz: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, mas o povo de Israel quebrou a aliança, derrubou os altares, matou os profetas. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Ele estava com um sentimento de autocomiseração, de autopiedade, dó de si mesmo, né? E ele estava com a sua visão totalmente obscurecida a respeito da realidade, porque Jezabel mandou um recado para ele que iria matá-lo. Você veja, não parece ser o mesmo homem que acabou de enfrentar, né, no dia anterior, né, os 450 profetas de Baal, que viu o fogo cair do céu, que viu água descendo do céu depois da sua oração. Parece que não é o mesmo. Não, é o mesmo. Ele é simplesmente um homem como eu e você, né? Um homem de carne e osso, né? Um homem, como dizem alguns pregadores, que tem os pés de barro, ou seja, que é sujeito a paixões e fraquezas, como diz Tiago, capítulo 5, verso 17, na primeira parte. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões e fraquezas que nós. E nós estamos sujeitos a esse tipo de sentimentos. Assim como ele esteve, assim como ele viveu, nós também às vezes podemos viver esse tipo de situação e de sentimento. E Deus, o que Deus faz? Como é que Deus responde a essa lamúria, a essa inquietação? Deus acolhe o desabafo do profeta. Deus ouve o seu profeta, que está exaurido fisicamente, que está exaurido emocionalmente, que está exaurido espiritualmente. Deus ouve ele falar, ele derramar essa inquietação do seu coração, né? Essa incompreensão da situação que ele está vivendo, né? Essa fraqueza, essa debilidade que ele está passando naquele momento. E isso é tão lindo, né? O Senhor nos acolhe, porque Ele conhece, Ele sabe Ele conhece e sabe que a nossa estrutura é pó, né? Que nós somos fracos, que nós somos falhos, né? Há dias de glória, há dias de triunfo, mas há outros dias que nós estamos no vale, né? Nem parecemos ser os mesmos, mas nós continuamos sendo servos consagrados. A única questão é que agora nós estamos passando pela necessidade de ser restaurado. Era o que estava acontecendo com ele, né? Ele era sim um servo consagrado, mas estava vivendo um momento de necessidade extrema de ser restaurado pelo Senhor. O Senhor ouve o seu profeta. E uma das coisas mais lindas que os Salmos nos mostram é como Deus ouve a nossa oração. É como nós temos essa liberdade de chegar diante do Senhor e derramar o nosso coração. E falar das nossas lutas, das nossas incompreensões, das nossas limitações, das tribulações que nós temos passado. E saber que o Senhor acolhe a nossa oração. Acolhe-nos a nós e a nossa oração. Foi isso que Deus fez com Elias. Foi extraordinário. O Senhor respondeu a sua oração de morte e a resposta foi a resposta de vida.
Deus sustentou o seu profeta e Deus acolheu o seu profeta. Deus podia ter puxado a orelha dele, Deus podia ter repreendido, Deus podia ter falado duro com ele, como ele fez em outras situações com outros dos seus servos. Mas Deus sabe discernir cada situação, cada momento e cada estado da alma dos seus filhos. Por isso Deus não repreende, Deus o ouve, Deus o escuta, Deus o acolhe. E isso é parte da resposta de vida de Deus para com quem está sofrendo. Então isso é muito bom, é maravilhoso quando isso acontece conosco. E que Deus permita que, se nós precisarmos, nós tenhamos esse lugar de acolhimento na presença do Senhor. Esse lugar de acolhimento, né, na comunhão com o Senhor Deus, nosso Pai. E que nós sejamos também agentes de acolhimento para quem está sofrendo. Talvez o que muitas pessoas estão precisando é apenas serem ouvidos. Né? Os psicólogos sabem bem disso, né? Que muitas vezes eles não têm que dar respostas, mas apenas têm que escutar aquilo que a pessoa precisa dizer, né? Precisa desabafar, falar, abrir o coração. Então que de repente nós possamos ser agentes, né, de acolhimento para quem está precisando derramar o seu coração no momento de profundo abatimento e angústia. E esse é um tempo que as pessoas estão vivendo muita angústia, muito abatimento, muito desespero. E talvez uma cura de Deus, uma resposta de vida seja ouvir o que as pessoas têm a dizer. Talvez você não vai dar nenhuma resposta, nenhuma solução, mas só de ouvir essa pessoa, talvez vai ser um remédio de Deus para a vida de muitos. Pode ser irmãos em Cristo, pode ser familiares, pode ser pessoas conhecidas dos seus vínculos, ou de repente até alguém desconhecido que vai de repente cruzar o nosso caminho, ainda que virtualmente, mas vai ser bênção ser acolhido e saber que alguém parou e ouviu o nosso coração. Terceira coisa que a gente observa nesse texto, que Deus responde a oração de morte com resposta de vida, né? Com sustento, com acolhimento e com presença. Uma das coisas mais lindas desse texto é a presença de Deus. Deus fala com Elias: o que você está fazendo aí dentro dessa caverna? E ele desabafa. Então Deus fala para ele: vem para fora. E ele põe-se perante o Senhor. E o texto diz uma coisa muito interessante. Diz que há 4 manifestações diferentes, né? A primeira manifestação é um vento forte que despedaça as rochas e tudo. Mas o texto diz que esse vento vai adiante, mas Deus não está nesse vento. É interessante. E na sequência diz que tem um terremoto, uma coisa estrondosa, mas Deus também não está naquele terremoto. E depois disso vem um fogo, e também Deus não está naquele fogo. E a coisa mais impressionante é que no fim de todas essas coisas aparece um vento, uma brisa, um ventinho suave e tranquilo, e sim, Deus está agora nesta brisa, nesse ventinho. É muito interessante. Por quê? Porque o Senhor já se manifestou em outras situações na Escritura, pelo vento forte, sim, pelo terremoto também, pelo fogo também, mas aqui é uma das únicas vezes que nós observamos essa manifestação de Deus num vento suave, tranquilo, diferente de tudo o que Elias já tinha visto ou ouvido a respeito do manifestar de Deus. E que coisa linda, era a presença do Senhor, de uma forma diferente, sutil, né, suave, né? Não como um vento que quebra tudo, e às vezes Deus vem como um vento que abre o Mar Vermelho, que abre o Rio Jordão, né? Às vezes Deus vem como um terremoto, né? A sua manifestação da sua presença, como em Atos dos Apóstolos, abrindo as cadeias, né? Onde estava Paulo e Silas, para que o carcereiro tivesse a experiência da conversão. Muitas vezes no fogo, como Elias tinha acabado de ver, fogo caindo do céu e consumindo o holocausto, ou também como Moisés na sarça que pegava fogo e não se consumia, né? Ou em outros casos como Salomão, que viu o fogo também do Senhor se manifestando. Mas aqui não, uma manifestação completamente diferente, porque Deus é livre, Ele se manifesta como Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele não segue os nossos scripts, Ele segue o script dEle, né? E Elias foi surpreendido por aquela brisa suave, tranquila, que era a presença do Senhor. Como que nas entrelinhas dizendo para ele: você não está vendo nenhum barulho, nenhum estrondo, nenhuma manifestação portentosa, mas eu estou agindo na sutileza, eu estou agindo no silêncio, eu estou agindo de uma maneira imperceptível. Você não está vendo, mas eu estou agindo. Você pensa que porque Jezabel te confrontou e não se deu por vencida, significa que nós estamos derrotados? Não, eu estou no controle, eu continuo sendo Deus, e eu ajo também de maneira sutil, né?
imperceptível, mas estou presente. Olha que coisa linda, a presença de Deus é uma resposta de vida para quem está fazendo oração de morte. Então, o meu desejo, minha oração é que se houverem pessoas, entre nós ou entre os nossos conhecidos que estão com a oração da morte ou com o sentimento da morte, que eles sejam visitados por esse ventinho suave, tranquilo da presença de Deus, que muitas vezes se manifesta como vento forte, como terremoto, como fogo, mas outras vezes, na sua sabedoria, na sua graça, na sua sutileza, cheia de amor, Deus se manifesta como um vento tranquilo e suave. E que Ele invada casas, que Ele invada leitos de hospital, que Ele invada corredores, que Ele invada, ambientes com a sua presença suave, tranquila, sutil, mansa, mas totalmente poderosa, e venha acalmar corações, e venha transformar realidades, e dar resposta de vida a estas orações de morte, em nome do Senhor Jesus. Que a nossa vida seja assim também, eu e você, que muitas vezes, em situações que Deus nos der graça e discernimento, nós nos apresentemos com essa suavidade dessa brisa. Há momentos que a gente vai precisar entrar com força, com ímpeto, com aquela postura enérgica, mas aquelas horas que a gente precisa entrar com suavidade, com mansidão, como Jesus que dizia, eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Eu não esmago a cana quebrada e não apago o pavio que fumega. Olha que coisa linda, que Deus nos dê a graça de experimentar isso se precisarmos, e de sermos agente disso, se conhecermos realidades e situações que isso se faz necessário. Que Deus permita que muitas orações de mortes recebam resposta de vida em nome do Senhor Jesus. Olha que coisa linda. Como é que Deus responde? Com sustento. Como é que Deus responde? Com acolhimento. Como é que Deus responde? Com presença. Essa presença suave e doce. Como é que Deus responde? Com serviço. E essa parte é muito interessante. Depois que Elias desabafa e fala para Deus as suas dificuldades, as suas lutas, as suas incompreensões, Deus dá um comissionamento para ele. Muitos terapeutas e psicólogos receitam a terapia ocupacional para que as pessoas se recuperem. E no caso de Elias, Deus deu para ele a terapia missional. Disse para ele, você vai, volta todo o caminho, vai para o deserto da Síria, em Damasco, você vai ungir Azael, rei da Síria, você vai ungir Jeú, rei sobre Israel, e você vai ungir Eliseu como seu sucessor. Sabe o que é que vai te restaurar? Além do meu sustento, além do meu acolhimento, além da minha presença, é o serviço. Você vai parar de ficar olhando para as suas dores, para as suas feridas, vai parar de ficar reclamando, vai parar de ficar murmurando, vai trabalhar, em outras palavras. Vai servir ao Senhor. E ele sai e vai cumprir o comissionamento. Então, parte da palavra de vida, a oração de morte, é serviço. Quando a gente está muito chateado, muito negativo, achando que a nossa vida não tem valido a pena, a gente precisa sair. Agora nós não podemos, mas quando isso for possível, ou de repente até virtualmente, e conhecer realidades que precisam de socorro. Vá no asilo, vá no hospital de queimados, vá visitar aqueles que estão na ala de crianças com câncer. Vá visitar um cemitério e ver quantas pessoas estão tendo que velar entes queridos. Entende? Vá num abrigo onde há pessoas que estão em situação de rua. Vá servir. Saia desse lugar onde você está com um sentimento de autocomiseração consumindo a sua vida, olhando só para si mesmo, para suas dores, para suas feridas, e tendo um olhar totalmente negativo sobre a vida, sobre Deus, sobre a realidade, sem saber que o Senhor está fazendo de tudo para te levantar, para te pôr de pé, porque você é um servo consagrado, e o que Deus está fazendo com você é te tornando um servo restaurado, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Então, Deus usou o serviço. Vai ungir Azael, vai ungir Jeú, vai ungir Eliseu. E isso foi terapêutico na vida do servo do Senhor. Ele era um servo consagrado e agora estava para se tornar um servo restaurado
para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Então, a oração da morte, Deus respondeu. Aí a resposta foi resposta de vida. Quando a gente vem com oração de morte, Deus nos traz resposta de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda. Lembra, como é que Deus respondeu? Com sustento, com acolhimento, com a sua presença e com serviço. E que Deus permita que isso chegue em quem estiver abatido, em quem estiver exaurido, quem estiver consumido fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Para encerrar, apenas uma coisa muito importante que a gente precisa discernir. Nessas horas de abatimento profundo, onde nós estamos exauridos, desgastados, a gente precisa pedir a Deus discernimento para discernir entre a voz do inimigo, entre a voz do abatido e entre a voz do restaurador, certo? Ele ouviu uma voz que foi do inimigo. Jezabel disse: se amanhã eu não te destruir, faça-me os meus deuses o que quiser comigo. A primeira voz que ele ouviu foi a voz do inimigo, foi a voz do adversário, foi a voz da oposição, foi a voz do desejo de morte. A segunda voz que ele ouviu foi dele mesmo, dizendo: Deus, me mata porque para mim eu não sou melhor que os meus pais. Mas a voz que ele precisava ouvir, a voz que ia restaurá-lo, era do Senhor, dizendo para ele: o que você está fazendo aí? Sai dessa caverna, vem e coloca-se na minha presença. Por quê? Porque você está pedindo para si a morte e você nem sabe o que eu tenho preparado para você. Não é morte, você será arrebatado em vida, num redemoinho, em carros e cavalos de fogo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. As orações de morte, a resposta de Deus é resposta de vida. Tem gente pedindo a morte e nem sabe que o que Deus tem preparado para ele é vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, meus queridos? Nós vamos cantar nossa última canção agora, preparando para a nossa intercessão, tá bom? Então eu vou cantar no final da canção. Aí vocês vão colocando os pedidos para eu ver e ir orando junto com você. Combinado? Vamos fazer isso. Abraço, reverendo André Luiz Paz. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Renata Dias, que entrou aí, Deus abençoe. Todos os queridos que entraram aí depois. A Raíssa, Deus abençoe, minha querida. Ruth Souza. Vamos falar do nome precioso, nome de Jesus, pelo qual nós vamos orar agora. Olha só. Márcia Rodrigues, Deus abençoe. Érica, Leandro e Micael. Olha só. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Boa noite, Renata Dias. Deixou os céus para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
a morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Oh Deus bendito, em nome de Jesus nós oramos com a nossa irmã Odete, pelas nossas gestantes, a Priscila, ó Deus, em nome de Jesus, a vida da Liliane, a vida da Mayra, Senhor, a vida da Nirma, cada uma das nossas queridas que estão gestando e que estão próximas a dar à luz, em nome de Jesus, nós as entregamos nas mãos do Senhor. Venha abençoar também a nossa irmã Andressa, que logo mais em junho está para dar à luz também. Abençoa as nossas queridas, abençoa suas famílias, abençoa os bebês, ó Pai, que seja um parto abençoado e tranquilo, em nome de Jesus. Oramos a Deus pela Cleide Catarina, juntamente com ela, pela sua irmã Cleimar, e pela loja que elas têm, Senhor. Abençoa suas filhas em nome de Jesus, nesse desafio, desse tempo de crise, não só sanitária, mas financeira, econômica. Põe a tua mão para sustentar as tuas filhas, para dar a elas a condição de tocar esse negócio em frente, para ter sabedoria no que fazer, como fazer, no tempo de fazer, sabendo que o Senhor tem a palavra certa, a resposta, a provisão. Ilumina as tuas filhas em nome de Jesus. Oramos, Deus, também em nome de Jesus pela família da Érica e pela família da irmã dela, Vanusa. Entregamos a Érica, o Leandro, o Micael nas tuas mãos. Entregamos a irmã Adelina em nome de Jesus. Entregamos a mãe, ó Deus, Vanilda, João Pedro. Entregamos a Vanusa com a sua família, seu esposo, seu filhinho. Em nome de Jesus, a tua mão sobre a família da Érica, de todos os queridos dela. E da família do Leandro, seu pai, sua mãe, a sua irmã, seu cunhado. Nós colocamos essas famílias nesse mês de maio na tua presença, os teus milagres na vida dos amados do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Oramos juntamente com a Paula Bócoli, ó Deus, orando pela sua casa, pelos familiares, pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate da pandemia. Tua misericórdia na vida da Paula, do Marcelinho, da Marcelinha, em nome de Jesus. Da Antonetinha, do Paulinho, do Luiz Guilherme com a sua casa. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os amados que estão trabalhando na área da saúde, que eles tenham a tua proteção, a tua força, a tua graça. Que o Senhor continue a usar a vida deles com poder e glória, em nome de Jesus. Oramos pela família da nossa irmã Juraci, em nome de Jesus. Abençoa a família da tua serva, Pai. Toda necessidade, seja, ó Deus, física, emocional, espiritual, seja suprida pela tua presença, pela tua glória. Oramos pela Márcia, o amigo dela, o Valdemar, internado hoje com Covid-19, estado grave. Deus, a tua misericórdia sobre o Valdemar, em nome de Jesus. Oramos juntamente com a Márcia por ele, pelos seus queridos, sua família e pelos médicos que estão acompanhando. Dá graça, Senhor, opera os teus milagres ali naquele lugar, em nome de Jesus e na vida do Valdemar. Oramos a Deus pela irmã Lourdes, que pede por toda a família e pela saúde da irmã Lourdes. Colocamos a irmã Lourdes nas tuas mãos, a Cristiane, Pai, toda a família da tua serva, o Evandro, a Jéssica, toda a família, em nome do Senhor Jesus. Põe a tua mão e de maneira especial a saúde da irmã Lourdes nós colocamos na tua presença.
Oramos pelo reverendo André Luiz, sua casa, sua família, seu ministério, a igreja na qual ele está pastoreando. Põe a tua mão, vem abençoar ali o teu povo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus, nós entregamos na tua presença, Pai, cada situação que envolve a igreja e a vida do pastor André também, em nome de Jesus. Pedimos oração pelo Marcelo, que está em viagem, pela vida da Andréia, do Mateus, da Gi. Vem abençoar a família do nosso irmão Marcelo, que está viajando a trabalho. Guarda o teu filho, abençoa o retorno dele, Senhor. E onde ele colocar suas mãos, faça prosperar o trabalho do nosso irmão, em nome de Jesus. Guarda ele da contaminação, abençoa dele no retorno, guarda a sua família, sustenta esse lar com a tua graça e o teu poder, em nome de Jesus, Pai. Oramos pela irmã Jussara, em nome do Senhor Jesus, sua família e seu trabalho. Agradecemos que a Jussara tem estado sempre conosco. Abençoa o coração da tua filha, abençoa a família dela e o trabalho que ela tem feito. Ela está também, ó Deus, muitas vezes exposta. Senhor, proteja ela, guarda com o teu poder, em nome de Jesus. Abençoa a vida do Mateus, em nome de Jesus, pastor Wilson, Cláudia, Gabriel. Louvamos o teu nome pelo chamado na vida do Mateus, como o Senhor tem colocado isso em desenvolvimento. Bendito seja o teu nome, abençoa o Mateus, ó Deus, e toda essa família querida do nosso coração, o pastor Wilson e a igreja Manaim, Limeira, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oramos pela irmã Matilde, junto com a Matilde, Pai, nós oramos, pedindo pelos governantes do nosso país. Deus, a tua misericórdia, o presidente da República, os governadores dos estados, prefeitos e todas as demais autoridades que têm, ó Deus, responsabilidades, ó Pai, que pesam sobre eles, e a necessidade de sabedoria, de discernimento, para tomar decisões que abençoam a nação, abençoam o povo, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Oramos também, ó Deus, junto com o Carlos Esaú, pelo nascimento do Miguel, filhinho do Tiago, da Cleide e também da Paloma. Ó Deus, abençoa a vida do Tiago, da Paloma, Deus, com essa graça que tem recebido o Miguel, ó Deus, e que eles tenham muita sabedoria do Senhor para criar essa criança nos teus caminhos. Dá toda a saúde e bênção na vida do Miguel, em nome de Jesus. Que o coração dele se incline para ti, Senhor. Guarda ele nesse tempo e os seus pais. Nós te louvamos, te agradecemos por essa bênção na vida, ó Deus, do Tiago, da Paloma, em especial na vida da Cleide agora, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a Cleide também. Abençoa, Deus, toda a família da tua serva, para a honra e glória do Senhor. Oramos junto com o irmão Luizão, pela vida da sua sobrinha Daniela, que trabalha no hospital lá no ABC Paulista. Põe a tua mão sobre ela, protege a Daniela, usa a vida dela, com o teu poder, com a tua glória, em nome de Jesus. E juntamente com ela oramos, ó Deus, pelas pessoas que trabalham na área da saúde aqui, Senhor, as nossas irmãs Juliana, Vilcimara, e também, Senhor, a Marcela. Colocamos nas tuas mãos a vida também, Senhor, da Verônica, da Cristiane, todos aqueles que estão de alguma forma envolvidos na área da saúde. Põe a tua mão, vem abençoar em nome de Jesus. Oramos com o Daniel, pela família do Daniel, a Tainara, o João Vitor, a irmã Iracema, todos os demais membros da família, e todos os membros da família da nossa irmã Tainara, a sua irmã Thalita. Vem abençoar em nome de Jesus, Pai. Oramos pela Anitta, que está grávida também, gravidez de risco. Põe a tua mão. Oramos pela nossa igreja, todos os nossos queridos, onde quer que estejam agora. Põe a tua mão sobre eles, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oramos, ó Deus, colocando em tua presença, que o Senhor, ó Deus, junto com a nossa irmã Maria Cecília, oramos pelo sustento, que o Senhor continue dando sabedoria e graça nesse momento, sustento na vida da nossa irmã, da sua família, do trabalho, Senhor, do ministério. Põe a tua mão, opera os teus milagres em nome de Jesus, como o Senhor sustentou Elias, ó Pai, em 3 situações tão diferentes, com provisões tão diversas, Senhor, para manifestar a tua graça, o teu poder, a tua glória. Oramos pela família da irmã Maria José, ali da Palmeia, em nome de Jesus. Colocamos a família dela nas mãos do Senhor. Atua com a tua graça, com o teu poder sobre ela, sobre seu esposo, sobre seus filhos, ó Pai, sobre a vida do Caio, sobre a vida, Deus, da família do Caio, em nome de Jesus. Oramos pela dona Helena, que está lá na UTI se recuperando em Santos. A tua bênção, ó Deus, sobre ela e a possibilidade da sua alta amanhã. Oramos junto com o Márcio, colocando a vida dela nas mãos do Senhor, te agradecendo por essa possibilidade e te glorificando por aquilo que o Senhor já fez na vida dela, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oramos junto com o Charles, pela vida da Suzy, mais uma vez lembrando da Suzy, pelo acidente que ela sofreu. Colocamos a vida dessa tua filha nas mãos do Senhor. Abençoa a nossa irmã Suzy, em nome do Senhor Jesus, Pai.
Oramos junto com a Lucelena, pela família, ó Deus, pelo Nelsinho, pelas filhas, ó Deus, pela Késia, pela Maraíse, pela Ariane. Colocamos a família da tua serva na tua presença em nome de Jesus, a vida da tia Ivani, do tio Alziro, da Lucelena, toda a sua casa, a Luciana em Campinas e também a Lucinéia e o Zetinho. Nós colocamos toda essa família nas mãos do Senhor em nome de Jesus, Pai. Oramos, ó Deus, colocando a família da Patrícia e do Valtinho nas mãos do Senhor, pedindo a tua bênção, a tua graça sobre o trabalho deles e a proteção do Senhor sobre a vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oramos, ó Deus, pelo Eric, pela Maiara, pela Érica, com o Leandro, a família do Márcio, nas mãos do Senhor, a Sirlene, os familiares da Sirlene, os familiares do irmão Márcio, em nome de Jesus, apresentamos essas famílias queridas nas mãos do Senhor. Oramos pelo Carlos Júnior, pela Letícia, junto com nossa irmã Odete, em nome de Jesus. Colocamos todos esses queridos nas tuas mãos. Cada família representada aqui essa noite nós deixamos em tua presença. Cada necessidade física, emocional, espiritual, familiar, deixamos no teu altar. Cremos, ó Deus, que assim como o Senhor respondeu Elias, de uma maneira surpreendente e abençoadora, o Senhor vai responder as nossas orações. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ei, povo de Deus, obrigado pela companhia, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amanhã nós teremos a transmissão do nosso estudo bíblico pelo pelo YouTube da nossa igreja, tá bom? A partir das 8 da noite. E na quinta-feira, às 8 da noite, aqui, mais uma vez, no nosso Facebook, tá bom? Ó, beijão para todo mundo. Entra no nosso canal no YouTube, Pastor João Navarro. Curte lá, dá um like, compartilha as mensagens que nós estamos colocando lá, tá bom? Isso é muito importante. E que Deus abençoe você e sua família. Estamos juntos, em nome de Jesus.